Carta à igreja em Esmirna. A primeira coisa que você precisa saber, Esmirna significa mirra. Significa mirra. Eles faziam, eles cuidavam dos soldados feridos, soldados romanos. Por isso que ganhou esse nome. E era uma cidade, uma das mais belas da Ásia. Diz assim, vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Agora vamos ler novamente. Apocalipse 2, verso 8, lá em cima, novamente. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou o que, gente? A viver. Então olha só, quem é o primeiro e quem é o último? Quem esteve morto e tornou a viver? Jesus. Muito bem, então Jesus, ele fala dessa igreja, como falou das outras, como falou da igreja em Éfeso, a de quarta passada. Ele disse: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, o primeiro e o último, o primeiro e o último, começou todas as coisas, o verbo estava com Deus, lá em João fala sobre isso, e nele se consome todas as coisas, ele é autor e consumador. Então, o primeiro e o último, Jesus, esteve morto e tornou a viver, Jesus. Então, Jesus, ele fala dessa igreja. E a primeira coisa que ele fala dessa igreja é o seguinte, vamos lá, verso 9 agora. Conheço a sua ou a tua tribulação. Então vamos lá. O que estava acontecendo com essa igreja? Essa igreja estava sendo atribulada. Estava passando por um momento de tribulação. Um momento forte de perseguição por parte dos soldados romanos. Então Jesus, ele diz: olha, eu conheço a sua tribulação. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua, o quê? Pobreza. Mas tu és rico. Deixa eu parar aqui. Pelo fato, o que estava acontecendo nesse lugar, em Esmirna? O que eles plantavam, os perseguidores saqueavam. A tribulação era tão grande que havia pobreza no lugar. Essa pobreza aqui não é pobreza espiritual não, gente. Era pobreza de dinheiro mesmo. Eles estavam passando por uma tribulação que faltava para eles. Eles plantavam e os inimigos vinham e tomavam deles, os perseguidores. Então era um lugar que eles estavam muito tribulados financeiramente. Mas o que Jesus disse? Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E se tu és rico, aí sim. O que Jesus quis dizer? Por mais que vocês estão sendo atribulados, passando por necessidades, passando por tudo isso, mas vocês são ricos. O que ele quis dizer? Essa riqueza é espiritual. A pobreza que vocês estão enfrentando, o problema que vocês estão enfrentando, não anula o que está dentro de vocês. É igual essa questão, até eu quero aqui aproveitar, essa questão de querer medir a vida espiritual com a vida financeira. Não tem nada a ver.
Não quer dizer que a pessoa está bem financeiramente, que ela está bem com Deus. Não quer dizer que ela está mal financeiramente, que ela está mal com Deus. A prova está aqui. Ó. Eles eram pobres por conta da tribulação, mas o que Jesus disse? Vocês são ricos. Olha o que Jesus fala dessa igreja. Vocês são ricos, espiritualmente falando. E aí, continuando, ele diz assim, além da pobreza, ele conhece também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e o que, gente? E não são. Deixa eu parar aqui. Esse povo aqui, fisicamente falando, eles eram judeus sim. Só que aqui Jesus disse, eu conheço a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são. Por quê? Porque espiritualmente eles não eram. Eles eram judeus fisicamente, mas espiritualmente não eram. Porque eles blasfemavam, e aí no finalzinho, completa assim, sendo antes de onde, gente? Sinagoga de Satanás. Eu fiquei assim, estudando sobre sinagoga. Por que essa carta João coloca sinagoga de Satanás? Porque é o seguinte, esses que se declaravam judeus e não eram, eles blasfemavam. Eles tinham falsos ensinos, os ensinos tão distorcidos, que aqui Jesus classifica como sinagoga. Eles eram ferrenhamente do judaísmo, só que era um judaísmo tão extremo, que eles blasfemavam, eles não criam que Jesus era o Messias, eles não criam que o Messias já tinha vindo, e Jesus declara como sinagoga de Satanás. Olha que palavra forte. Vou falar uma coisa para vocês, até lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, ainda que venha anjos, ainda que pregue, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Anátema significa maldito. Gente, qualquer ensinamento fora da palavra de Deus tem que ser classificado como do diabo, de Satanás. Porque quem trabalha por detrás de falsos ensinos, quem é? É o diabo. É o diabo, não tem nada a ver com Deus. Quem quer que a pessoa entenda a palavra de Deus de outra maneira, quem quer que a pessoa não entenda a verdade, é o diabo. Ele trabalha, a única maneira dele deitar e rolar na vida das pessoas é cegando o entendimento delas. A pior coisa é o entendimento cegado. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, que é o diabo, cegou o entendimento, e é isso que ele faz. E como é que o diabo cega o entendimento das pessoas? Com ensinamentos errados, distorcidos. Como estava conversando com o Antero antes do culto, a gente falava exatamente sobre essa questão de ensinamentos distorcidos, como por exemplo, dizer que Jesus não vai vir. Jesus não vai vir buscar a igreja dele. Meu Deus! Dizer que ele não vai vir, que Jesus não vai vir buscar a igreja dele. E digo para você, isso que a gente está conversando, não vou entrar em detalhes, mas isso é uma doutrina, um ensinamento de pessoas que se dizem de Deus. Como eu posso dizer que Cristo não vai vir, que a Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens, todo olho verá, e a vinda dele será sublime, gloriosa, vitoriosa. Todo ensinamento fora da palavra é de Satanás. Não tem meio termo. Não, é do diabo mesmo, e ponto, acabou. Está fora da Bíblia. Quem é o pai da mentira? Pronto. Se o pai da mentira é o diabo, falso ensino é um ensino mentiroso. Ensino distorcido é um ensino mentiroso. Então aqui, Jesus é direto. Eles declaram judeus, mas não são. Antes são da sinagoga de Satanás.
Ele se referiu a um lugar, sinagoga, onde os judeus eles ficam, né? Onde eles, o lugar que eles participam. Mas Jesus quis dizer o seguinte: olha, o que sai de lá, o que vem desse lugar é de Satanás. Ele aqui não quer dizer que falando mal do judaísmo, nada disso, mas dentro desse contexto eles se declaravam judeus espiritualmente, mas não eram, porque negavam os ensinamentos corretos. E aí diz mais assim, gente, no verso 10: não temas as coisas que tens de que, gente? De sofrer. Então preste atenção, a igreja sofre. Aqui Jesus disse: não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, tens de sofrer. Eles já estavam sofrendo, mas bem consciente, vocês vão sofrer ainda. Então, essa coisa de achar que cristão não sofre, mentira, sofremos. Aqui, a igreja, coisas que tem de sofrer. E ele diz mais assim, ó: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos, melhor dizendo, o que, gente? A prova. E tereis tribulação de 10 dias. Eu sempre, sabe, quando você tem o esclarecimento da palavra, você fica maravilhado. Por que ele disse isso? Porque lá em Esmirna, nessa perseguição, os cristãos eram presos, colocados em prisão. Só que os soldados, eles não matavam os cristãos. Você vai entender logo o finalzinho, quando ele fala da morte, por quê? Eles não matavam os cristãos. Sabe o que eles faziam? Deixavam eles lá dentro, com fome. Eles morriam de fome e sede. Por isso que aqui diz: o diabo está para colocar vocês em prisão. Vocês terão tribulação de 10 dias, vocês vão sofrer 10 dias. Ou seja, eles não eram mortos de cara, eles morriam aos poucos. Tão forte isso, olha o que ele diz aí, ó: ser fiel, o que, gente? Até a morte. Para aí. Entendeu agora? Como eles eram colocados em prisão, e eles morriam de fome e sede, o que Jesus disse para eles? Sejam fiéis, ou seja, aguentam até a morte. Isso é muito forte, pessoal. A promessa não foi: olha, eu vou tirar vocês da prisão. Nada disso. Alguns dentre vós serão... O diabo vai lançar vocês em prisão. Vocês serão tribulação de 10 dias. Ou seja, vocês vão passar um aperto 10 dias. Mas seja fiel até a morte. Ou seja, não blasfemem, não queiram voltar atrás, permaneçam fiel até a morte. Agora você entende por que Jesus falou isso: ser fiel até a morte. Por conta daquilo que eles passavam. E aí, ele termina dizendo: dar-te-ei o que, gente? A coroa da vida. Por que ele usa a coroa aqui? Porque lá em Esmirna tinha um estádio onde tinha disputas. E era assim: o vencedor desses jogos que tinham nesse estádio recebia uma coroa. Por isso que o apóstolo Paulo fala: a gente corre não por uma coroa corruptível, a gente corre por uma coroa incorruptível. Então aqui ele ilustra com a coroa,
por causa do lugar, ou seja, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que coroa é essa? Que coroa é essa, gente? A salvação. Então a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar até a morte. A perseverança, aliás, o que o salvo tem que fazer? Quem é salvo? O que o salvo faz? Persevera. Quem é salvo, persevera. A grande característica do salvo é a perseverança. Perseverança que vem de Deus no nosso coração. Amém? É o que nós chamamos de perseverança dos santos. Deu para entender? Então assim, fiel até a morte e receberá a coroa da vida. E aí no final ele vem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, o que a gente? Sofrerá dano da segunda morte. Olha que maravilha isso. Ele fala da morte primeiro. Ele fala, olha, vocês vão sofrer, vocês vão ser colocados em prisão, terão tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis, o que a gente? Até a morte. Ou seja, vocês vão sofrer a morte física, vocês vão sofrer. A morte que todos nós vamos sofrer, se Jesus não voltar. Mas depois, no finalzinho, ele vem dizendo, olha que bacana. Depois da perseverança, depois da coroa da vida, ele vem dizendo: o vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte, que é a morte eterna, o inferno. Vocês vão morrer fisicamente na prisão, mas a segunda morte, que é a pior de todas, vocês não vão sofrer. Amém, pessoal? É aquilo, né? Vou tentar lembrar aqui como se fala, que é um pouquinho meio confuso. Quem se converte a Jesus, nasce uma vez. Aliás, quem se converte a Jesus, nasce 2 vezes e morre uma. Quem não se converte a Jesus, nasce uma vez e morre 2. Meio confuso, mas deu para entender, não? Quem se converte a Jesus, nasce quantas vezes? 2. Porque nascimento normal, biológico, e o nascimento de Deus, nasceu de Deus. E morre uma, que é a morte física, mas não a morte eterna. Quem não se converte a Jesus, nasce apenas uma vez, não nasce de Deus e morre 2 vezes. Morre fisicamente e a morte eterna espiritualmente. Amém? Isso é glorioso. Quando eu estudando essa carta essa semana, eu falei, gente, aqui Jesus conscientiza eles, vocês vão sofrer, vocês vão enfrentar isso. Então, pessoal, a igreja enfrenta perseguição, a gente sofre também. Esse negócio de falar que é cristão, que sei o quê, que Deus vai livrar você da tribulação, se for preciso você enfrentar a tribulação, você vai enfrentar. E você pode ter certeza de uma coisa: eles enfrentavam porque eles estavam prontos para isso. E essas palavras, né, para eles, né, imagine essa carta para eles: olha, sejam fiéis até a morte e vocês vão receber a coroa da vida. Aqui fala de sinagoga de Satanás, ou seja, esses que estão no meio de vocês, que dizem que são, mas na verdade não são nada do que eles falam. Ele ensina, ele exorta eles, olha, são sinagoga de Satanás, mas vem com a palavra de esperança para eles: olha, suportem, aguentem, porque vocês vão receber a coroa da vida. Amém, pessoal? Isso é glorioso. Quer comentar alguma coisa, Antero? Quer falar, amor? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, eu estava fazendo estudo dessa palavra uma vez, e aí essa coroa da vida, Sim. esse retrato da vida eterna. Sim. Ele vai sofrer, vai padecer aqui na terra, Uhum. como ele está salvo em Cristo Jesus, ele terá a vida eterna. Né? E quando fala da segunda morte, é quando ele vier, quando Jesus
Sim. Ele vai arrebatar, levantar dos mortos aqueles que não teve tempo de conhecer Jesus. E aí vai haver tribulações. E aí o Espírito Santo já não vai estar aqui na terra mais. O que acontece? Essa segunda morte, Jefferson, que fala aqui, é a morte eterna. Independente das pessoas que não posso dizer para você, independente de quem seja, se morreu sem Jesus, vai sofrer a morte eterna. Então, dano da segunda morte. Por que ele fala segunda morte? Porque todos nós, se Jesus não voltar, claro, teremos essa morte. Só que a segunda morte é a morte eterna, ou seja, é o inferno, é a condenação, né? A gente vê essa passagem, por exemplo, lá entre o Lázaro e o rico e Lázaro, que Lázaro estava salvo e o rico não. Ele teve consciência que estava ali no inferno porque ele pediu que avisasse a família dele, mas já era tarde, porque ele já estava condenado à morte eterna, né? Então, é só Deus para nos sustentar, nos fortalecer até o dia da nossa morte. Amém? Fique de pé, por gentileza, gente. Quer falar, Antero? Sim. É do Satanás. Boa, André. Isso também é verdade. Vocês estão aí na transmissão. O André falou aqui. Qualquer ensinamento fora dessa palavra é de Satanás. Não tem meio termo. Não tem essa coisa de falar, não. Está fora da palavra do Satanás. Tem jeito. E o evangelho verdadeiro não promete, não fala que a gente vai vencer tudo aqui na terra. Não. Mas fala da grande vitória que é a vitória celestial. Então, quando a gente estiver aqui, vamos perder, tem hora que vamos vencer, tem hora que vamos perder, vamos chorar, vamos sofrer. Isso faz parte da nossa vida cristã. Então, achar que cristão não sofre, você vê quem falou, tens de sofrer. Não falou assim para eles, olha, eu vou livrar vocês, viu? Não. Alguns de vocês o diabo vai colocar em prisão. Poderia falar, olha, o diabo vai tentar colocar vocês em prisão, mas eu vou livrar vocês. Não. Vocês vão para a prisão, vão ficar 10 dias lá e sejam fiéis até a morte. Vocês vão morrer lá dentro. Então tem hora que Deus livra, tem hora que Ele não livra, mas em tudo, é a música que nós cantamos hoje, em tudo nós vemos quem, gente? A gente vê Deus. Amém? Isso é muito bacana e bem consciente mesmo, para que a gente entenda o verdadeiro evangelho, tá certo? Fecha os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra tão maravilhosa, tão gloriosa que o Senhor nos traz mais uma vez aqui hoje, nessa noite, Senhor. Que estejamos sempre aos teus pés, sempre firmes, porque a perseverança, ela vem de ti. Essa igreja estava sendo atribulada, e o Senhor conscientizou eles da tribulação deles. Mas o Senhor deixa uma palavra de esperança, dizendo que a fidelidade tinha que ser até a morte. Eles tinham que ser fiéis até a morte, que recebiam a coroa da vida. Ó Deus, nos faz entender isso. Nós não queremos olhar para os nossos sofrimentos, nós não queremos olhar para as nossas tribulações e desanimarmos. Não. Queremos estar conscientes de que as tribulações, os sofrimentos fazem parte da nossa vida cristã. O Senhor disse, no mundo tereis aflições. O Senhor não nos ausenta das aflições. O Senhor não falou que a gente não teria aflição. O Senhor pelo que falou que teríamos aflições. Mas o Senhor disse que estaria com a gente todos os dias, Pai. Obrigado por essa palavra. E que teu abraço, a tua força esteja com a gente todos os dias, para que possamos ir em frente, Jesus, para que possamos seguir em frente. Venha nos fortalecer, venha nos sustentar
todos os dias. Que o Espírito de Deus possa te fortalecer, possa te sustentar. Se tem alguém aqui sendo atribulado, se tem alguém aqui passando por várias situações difíceis, se tem alguém aqui sofrendo com alguma situação, a única coisa que você precisa fazer é ser fiel a Jesus até a morte, suportar. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me dependente e deixo de simplesmente crer, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Ele te abraça, Ele te fortalece. Ó Deus, vem nos sustentar todos os dias, vem nos guiar todos os dias. Obrigado por essa palavra que vem para edificar a igreja, vem para preparar o teu povo. E fale mais ao nosso coração, nos dê forças para irmos em frente sempre, Jesus. A nossa vida, o nosso coração, tudo entregamos em tuas mãos. Te louvo e te agradeço. E aquele que crer, diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Então que sejamos como a igreja em Esmirna, que era uma igreja perseverante, forte, porque é uma igreja que estava em Jesus. Amém?